E o Eric Faria está aqui conosco para mais informações do mercado, Eric. Como eu falei no bloco anterior, viu, Rizek, Pet, Noriega, Hernan e amigos, o jogador do Grêmio, que está bem perto de se transferir para o Corinthians, é o Ramiro, meio-campo. Era, em princípio, uma negociação complicada, porque o Ramiro é um jogador importante no elenco do Grêmio. A questão é, o Ramiro ele só tem 20% dos direitos econômicos ligados ao Grêmio. 50% dos direitos econômicos dele são de empresários que são muito próximos hoje da diretoria do Corinthians, fazem muitos negócios com o Corinthians. Então, a gente tem a notícia no Globoesporte.com, o pessoal que quiser dar uma clicada lá, notícia do Vitor Pozella e do Bruno Cassucci, que trabalham, apuram notícias do Corinthians. Então, o Ramiro está bem perto mesmo de se transferir para o Corinthians, jogador de 25 anos, talvez seja um reforço importante, foi um dos pedidos do Fábio Carille, que assume já agora em janeiro de 2019. Outro jogador que o Carille pediu também, Rizek e amigos, é o Luan, do Atlético Mineiro. A gente sabe que também é uma negociação complicada, porque é um jogador importante também no Atlético Mineiro, e aí essa é uma negociação que está mais atrasada em relação à negociação do Ramiro. Mas é um nome também pedido, que está na lista do Fábio Carille, o Luan. E a negociação que talvez esteja mais adiantada de todas para o Corinthians é o Sornossa, meio-campo do Fluminense. O próprio Paulo Angione, que é diretor do Fluminense, numa entrevista revelou realmente que a negociação está bem adiantada, que o Sornossa está muito próximo do Corinthians. Então, nessa negociação, o Fluminense receberia o Marquinhos Gabriel, o Moisés, lateral esquerdo, que pertence ao Corinthians, mas que jogou essa temporada no Botafogo, e o Corinthians ainda teria que fazer dar uma grana para o Fluminense, uma compensação financeira. Os dois jogadores iriam para o Fluminense por empréstimo. Então, o Corinthians aí tentando montar o meio-campo. A gente lembra que já contratou o Richard, também do Fluminense, esse já foi até anunciado oficialmente, 3 anos de contrato. O Sornossa, o Ramiro, estão na alça de mira aí, além do Luan, que essa já é uma negociação um pouquinho mais complicada. E falando do São Paulo, essa tem uma informação do André Hernan, tinha passado aqui para a Central do Mercado. O Sidão, o goleiro, não vai permanecer no Morumbi na próxima temporada. Ele já tem uma boa proposta do Goiás, então tem grandes chances do Sidão ir para o Goiás. E há um outro clube também, um clube grande do Rio de Janeiro, que tem interesse no Sidão. Estou falando do Vasco, porque se o Vasco realmente perder o Martin Silva tem propostas do futebol paraguaio. Não é interesse do Vasco abrir mão do Martin Silva, mas às vezes o jogador quer jogar, precisa respirar novos ares, enfim, o Pet sabe muito bem como é isso. Pode ser que o Martin queira sair. Isso acontecendo, o Vasco já pôs um olho no Sidão, porque já tem o Fernando Miguel, mas de fato, proposta mesmo, o Sidão já tem do Goiás. Então é bem provável que o Sidão não emplaque 2019 no Morumbi. Tá certo, pessoal? Eric, o Ramiro era volante, o segundo volante no Grêmio, e era um jogador vaiado pela torcida, e o Renato achou uma nova posição para ele, aberto pela direita. E nessa função, taticamente, o Ramiro brilhou com o Renato. Não sei como o Carille imagina usá-lo no Corinthians. Além da questão dos empresários, que tem uma parceria com o André Sanches, e isso facilitaria no negócio, tem a questão familiar. O pai do Ramiro tem conversado com ele para, de fato, ele vir para São Paulo e assinar com o Corinthians. O pai do Ramiro é uma figura muito importante na carreira dele. Os três jogam mole no Corinthians. Os três jogam e sobem de patamar. O meio-campo do Corinthians. Os três que foram citados. Ramiro. Então vai tirar Jadson para jogar Sornossa? Não, mas eles jogam com o Jadson. Junto? Jogam com o Jadson. O Sornossa jogou com o Scarpa. E acho até que jogou mais do Fluminense quando ele era mais recuado. Pelo que o Corinthians terminou, do jeito que o Corinthians terminou o campeonato dessa temporada, esses três aí, a torcida do Corinthians solta rojão se for confirmado. Eles jogam mais do que... Mas você não é curioso para saber como o cara ele pensa em usar esses jogadores? Porque o Sornossa ele jogou mais recuado com o Scarpa, aí jogou mais avançado. O Ramiro já foi mais volante, depois jogou aberto pela direita. Eu tenho curiosidade de saber como... O Ramiro, taticamente, se adapta onde você coloca. É muito, digamos, útil para treinador. Versátil e útil para treinador. O Sornossa, para ele jogar o futebol, ele tem que jogar na posição que joga o Jadson. Então, vejo ele jogar... Você acha que a função do Sornossa é a do Jadson? Exatamente, intercalado. Os dois colocados junto, você perde força no ataque. Que um atacante menos tem que ter. Vai ter jogado com 2 meias. O Corinthians está atrás de um 9, né? Não, 9 no momento Gustavo.
Vamos dizer, enquanto não achar talvez melhor, tem o menino da tem o Ponte Preta. Gustavo. Tem o André Luiz, André mas é Luiz. virada. Mas tudo bem. Então, como vai jogar? Pedrinho não joga, então, para ter que jogar 2 volantes, Ramiro, coloca Ramiro. Onde esses dois? Como vai jogar esses dois? Eu não teria tanta Ele pode certeza trazer do o Sornosa Pedrinho em mais pra 2019 trás. no Não Corinthians. joga. Se o Não Pedrinho joga. sai Não do joga. time... O Carille gosta, na maior parte do tempo, jogou 4-1-4-1, né? Um centroavante, uma linha de 4, um cara na frente, uma outra linha de 4, aí perde a bola, muda um pouquinho. Um treinador que mostrou capacidade de organização tática na passagem meteórica que ele teve, né? No sucesso meteórico que ele teve no Corinthians. Eu acho que são boas ideias de contratação, são jogadores que chegam para jogar no Corinthians. Ontem eu conversei com uma pessoa que tem um são bons trânsito jogadores. no Corinthians e essa pessoa me disse o seguinte, que o Carille sonha ainda, acha que é muito difícil, evidentemente, o clube passa por situação financeira, mas o Carille ainda sonha com o retorno do Rodriguinho. Seria assim, quando o Carille vai dormir e bota a cabeça no travesseiro, sonha com o Rodriguinho. Bom, foi o principal jogador dele na conquista, junto com o Jô, da conquista de 2017. Olha o time que tinha o Fábio Carille, campeão brasileiro. No estadual. E no estadual. Desse ano, né? Sem o Jô e com o Rodriguinho muito protagonista. Aliás, quando saiu o Jô, o Rodriguinho assumiu ainda mais protagonismo no time. O Corinthians campeão brasileiro de 2017 tinha Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero, Jô. O Corinthians 2019, por enquanto, se desenha assim: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Avelar, Douglas, Richard, Matheus Vital, Jadson, Romero, Gustavo. Com jogadores que estão lá, tá chegando gente. Vamos dar uma olhada em quem é que está voltando de empréstimo no Corinthians. A lista não é muito animadora não, mas tem muita gente voltando de empréstimo. Alguns nomes eu nem conheço. Vamos lá. Zagueiros, Rodrigo San, confesso que não lembro dele. Iago não vingou no Corinthians. Laterais, Guilherme Romão e Moisés, foi muito mal no Corinthians e pode ser envolvido em negociação o Moisés com o próprio Fluminense. Volantes, Camacho volta, eu acho que fez falta. Ele gosta muito do Camacho. É um jogador que eu acho bem interessante. Felipe Bastos, que jogou muito pouco com o Carille, estava no Sport, volta. Jean e Maciel, que não vingou, jogador formado, garoto, formado no clube, mas não vingou ainda, né? Meias, Bruno Paulo, não tenho referência dele. Giovanni Augusto, já falamos sobre isso, não cuida da sua própria ferramenta de trabalho, que é o corpo dele, por isso ele está numa baixa tremenda há algum tempo. Guilherme. Então, o Guilherme, Atlético Paranaense. Marlone, volta do Sport. E o Marquinhos. Marquinhos é Marquinhos Gabriel, né? Marquinhos Gabriel. Que pode ser envolvido. Que pode se envolver em negociação com o Fluminense. Que acho muito boa para o Fluminense, se for. No Corinthians ele não conseguiu vingar. O Gustavo, que foi artilheiro da Série B no Fortaleza. O Júnior Dutra, que foi muito mal no Fluminense. Bruno Xavier. Carlinhos, que é garoto do clube, foi emprestado para ganhar experiência, centroavante. E Gabriel Vasconcelos, que confesso não conheço. Então, desses jogadores que estão voltando, não dá para esperar muita coisa, concorda? Vai ter que ir ao mercado. Tem alguns caras que você pode fazer uma aposta. O Gustavo, por exemplo, seria um cara que valeria a pena. No momento é titular. Valeria a pena. Titular, né? No momento, não tem outro. Tem esse mas não era garoto de André do... Ele mostrou no Fortaleza que ele merece uma oportunidade, uma outra oportunidade. No Não é momento é titular. aquele grosso que todo mundo achava que ele fosse. Ele foi muito bem no Criciúma, mas chegou no Corinthians com uma baita expectativa. E aí não vingou. E aí volta pro Fortaleza, jogando uma Série B, jogando num clube, não vou falar tamanho, mas num clube que estava disputando a Série B, foi muito bem, artilheiro. E aí volta pro Corinthians, essa é a grande incógnita. Ele vai ter que provar agora que ele é um jogador de um grande clube, de uma grande camisa. Eu acho que é um pouco a realidade do Marlone também. Marlone é um bom jogador, mas tem problema. Tem problema no Galo, agora no Corinthians, no Sport. Ó, quem já chegou ao Corinthians. Quem já chegou? Quem já foi anunciado. Michel Macedo, que vem do Las Palmas. Lateral. Sim, mas eu confesso que eu não tenho referência dele. O Richard, do Fluminense. Uhum. O André Luiz, da Ponte Preta. Atacante. E os jogadores pretendidos. O Corinthians negocia com o Leandro Castan, ex-Corinthians, está agora no Vasco. Acho muito melhor que ele ficasse pro Vasco, mais interessante do que pro Corinthians. É? Tem história no Corinthians. Que compara com o Henrique, experiente os dois, já tem o Sornosa, Léo Santos aí. O Ramiro, sobre quem já falamos.
Aí assim, ó, tá, é um delírio porque não vai rolar, mas o Corinthians tem na sua pauta Thiago Neves, mas a informação que a gente tem é que financeiramente não há a menor possibilidade. E o Luan, que é um pedido do Fábio Carille. É um pedido do Fábio Carille trazer o menino maluquinho do Galo. Há quantas temporadas uma boa o Luan tá contratação. pra ser aquele Luan que a gente viu bem? Ele também foi um Mas cara ele que teve teve uma lesão relâmpagos bons séria aí no Luan. e não voltou a ser. No Atlético. É um jogador que tem uma energia impressionante, né? Menino maluquinho e tudo aquilo. E eu acho que é uma aposta legal, o Luan. O Luan é um jogador que tem a cara do Corinthians. Ele tem um jeitão de jogar do Corinthians. Se ele encaixa uma sequência boa, ele enlouquece a torcida do Corinthians e vira ídolo. Ele tem todo o jeito de jogar. Igual o Romero. É. Parecido. E é mais jogador do que o Romero tecnicamente, eu acho. Tecnicamente mas mais lento. Ficou, né? Depois da volta dele, da Infelizmente, cirurgia, mas é um bom jogador. É um bom jogador e essa contratação para o Corinthians acho que tem perfil. Que é uma coisa, perfil que ele jogador tem do Corinthians. O que o Nori está dizendo, né? Se ele fizer um clássico legal no Corinthians, uma vitória sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo, Agora, ele vira ídolo da Para torcida. resumir, eu diria o seguinte: o corintiano que nos assiste viu quem está voltando de empréstimo, viu quem é pretendido, viu o time como está hoje e certamente não ficou muito animado.